batalha espiritual, né? Está no versículo 31 desse texto que nós lemos, né? Quando Jesus avisa Pedro. Jesus fala assim: olha, Pedro, Satanás, ele quer cirandar com você, como o trigo. E o que é cirandar? O que é uma ciranda? Ciranda, na realidade, é uma peneira. Só que não é bem essa peneira que todos conhecem hoje, né? É uma peneira diferente, é uma peneira mais robusta. Uma peneira mais robusta. Podemos chamar essa peneira pequena também de ciranda? Até pode, porque o fim é o mesmo, né? É peneirar, é separar, é provar. Então, Satanás, ele fica tentando provar Pedro. E o que isso tem a ver com a nossa vida? É o tempo inteiro também Satanás tentando provar a nossa fé. Tentando provar se você é de Deus ou não. Satanás tentou provar Jó. É verdade. Muitas vezes quando a pessoa fala assim, Deus está provando fulano. Eu acho que Deus não precisa provar ninguém, porque ele já sabe o resultado. Deus, ele é onisciente. Então, se ele sabe que você vai cair, para que ele vai provar você? Se ele sabe que você vai vencer, para que ele vai provar? Então, o termo que alguns dizem que Deus prova os seus, eu não creio muito, não. Eu sei que a vida nos prova, mas quem prova a pessoa mesmo é o diabo. Lembra quando Satanás foi provar Jó? Só que ele pediu uma permissão a Deus. Satanás vai lá, nas regiões celestiais, e ele fala a respeito de Jó. E aí, ele fala para Deus que se Jó, ou se ele tirasse tudo que Jó tinha, ele ia duvidar de Deus. Ele ia blasfemar contra Deus. Blasfemar ali é desacreditar. E você entende também por que a blasfêmia com o Espírito Santo, a pessoa não é salva, porque é duvidar. Blasfêmia é duvidar. É colocar em dúvida. E o Satanás, ele chega e fala para Deus assim. É o mesmo diabo aqui que vai provar Pedro. Fala assim, olha, se você tirar tudo de Jó, colocar doença nele, deixar ele sozinho, aí ele vai blasfemar do Senhor. Ele vai negar ao Senhor. Então, Deus permite que Satanás vai e prove Jó. É verdade. Deus permite que Satanás vai provar Jó. E vocês conhecem a história, foi terrível. Deixou Jó doente, deixou Jó sem família, deixou Jó sem a sua prosperidade, pintou e bordou com Jó. Uma permissão de Deus. Mas quem provou não foi Deus, foi o Satanás. Então, cirandar aqui é provar, separar Pedro de Jesus. É verdade. Lançar com violência para frente e para trás. Essa palavra cirandar, ela tem esse entendimento. Porque a peneira, antigamente, você puxava forte, para frente e para trás, para frente e para trás. E aí ia peneirando o trigo e separando. Então o diabo, né, por figura aqui, fazendo aqui uma conjectura, lançar com violência para frente e para trás. Balançar mesmo a nossa vida, a nossa alma, para ver se a gente continua na fé. Às vezes acontecem umas coisas estranhas com a gente. Você não sabe de onde veio. E muitas vezes alguém chega até fala para a pessoa assim, olha, você pecou, você está em desobediência. Às vezes não, querido. Às vezes é a força de Satanás mesmo, querendo cirandar contigo, querendo jogar você no chão, querendo jogar você para frente e para trás. Isso acontece mesmo. Agora, é interessante que a gente precisa, né, aprender com Jesus. E é interessante que Jesus,
ele não vai impedir a prova. Igualzinho lá no Jó. Deus não curou Jó, pelo menos naquele momento. Deus, naquele momento, não impediu o diabo de tirar o gado de Jó, de fazer com que a mulher de Jó fosse embora, as provas dos filhos que ele passou, Deus não tirou. Mas Jó foi fortalecido, porque Deus falou assim, olha, toca em tudo, mas não toca na alma dele. É a mesma coisa que acontece com o Pedro aqui, né? Porque no versículo 32, o que Jesus vai dizer? Mas, quando fala assim, mas, é que vai ter uma outra história, não é verdade? Jesus fala assim, mas eu roguei por ti. Mas eu orei por ti, para que tua fé não desfaleça. Olha só que coisa interessante. Primeiro, aprendamos que a oração é uma muralha contra Satanás. Aprendemos que a oração é um medicamento, é um fortalecimento da alma. Por isso que, independente de Deus responder a oração ou não, ela vai fazer um efeito na nossa vida. Ela vai fortalecer a sua alma. Ela vai fortalecer o seu ser. Ela vai criar uma muralha na nossa vida para impedir os ataques de Satanás, as provações do diabo. Uma pessoa que ora, ela pode ser muito atacada, mas ela está sempre vencendo. É verdade. Eu não estou falando nem da oração que você ora de joelho, você ora em pé. Eu estou falando de oração, simples oração. Não importa se é de joelho, se é em pé, se é de intercessão, se é de clamor, não importa. Qualquer tipo de oração que você esteja fazendo em nome de Jesus, segundo a palavra de Deus, faz Satanás retroceder.